Doido, sabe? Aquela vida, né? Aqui a gente mostra o real life. Bom dia, pessoal. Começando aqui os preparativos do nosso café da manhã para fazer o nosso devocional. Vocês estão bem? Dormiram bem? Sábado. Espero que eu esteja em pé um bom tempo. Mas me permiti dormir mais um pouquinho. Bom dia, pessoal que está entrando na live. Bom dia, Everton. Bom dia, Matheus. E aí, Matheus. Tudo bem? Já tomaram o café da manhã de vocês. Alexa, tocar Em Teus Braços. Para ouvir músicas específicas a qualquer momento, diga, experimentar o Amazon Music Unlimited. Em Teus Braços e outras músicas similares no Amazon Music. Gente, ela tem o Apple Music e ela não gosta do Apple Music. Ela só gosta do Amazon Prime. Aí a gente tira o miolo. Eu amo essa música. O ruim é que eu canto mal. Eu sou apaixonado nessa música. Bom dia, pessoal. Tô aqui rapidinho só, marcando 10. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Alexa, volume 3. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto. Eu acho que minha câmera tá bem suja. Eu acho que a câmera tá bem suja. Melhorou. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Bom dia, pessoal. Tô aqui fazendo café. Daqui a pouco a gente vai fazer nosso devocional. Daquele que nunca me deixou. Gente, vocês pegam uma pitada de sal e depois vocês devolvem a pitada de sal. Repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Não tem café. conforto Bota café. teu ar. Gente, um monte de mensagem. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandra. Não tá rolando. EG Costa. Bom dia, Cleverson. Obrigado, Alexandre. Fazendo o nosso café, Léo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou do Espírito Santo e vocês? Gente, vocês esquentam a xícara. Bom dia, Augusto. Você coloca um pouquinho da água antes de ferver.
volto aí. Só um minuto. Oh, não, tô sabendo. Minha colher, café. Pessoal, bom dia pra quem tá chegando aí. Alexa, volume 1. Bom dia. Pra quem tá chegando aí, todos os dias de manhã a gente faz um devocional, né? A gente lê uma parte. Meninos como eu aqui da Europa caíram no devocional no Brasil. Esse destino não brinca, né? Tá vendo? É ler. Bom dia, Alexandre. Deus nos abençoe na sua semana mesmo. Tem sobrenome alemão? Sandra, esse sobrenome é suíço. Bom dia, Sandra, de Santa Catarina, fala do Espírito Santo. Eu sou psicanalista, Sandra, agora tô fazendo nosso café. Bom dia, gente de São Paulo. Augusto, você fala de onde? Kleberson, você fala de onde? Lucas tá aí também. Ei, Vaninha, tudo bem? Ei, Eva Paula, bom dia, pessoal. Bom, a gente faz todo dia de manhã, faço um devocional suíço, isso mesmo. O objetivo do devocional é mais a gente criar um hábito de leitura, sabe? Criar esse hábito de todo dia de manhã você fazer uma pausa para mentalizar as coisas boas do seu dia, mentalizar o que você vai fazer. Ah, obrigado! Quem puder ativar o Hurt Me, bem que você lembrou, John. Obrigado, tá? Me ajuda a divulgar o canal. Custa uma moedinha, só uma moedinha, que você ganha assistindo o vídeo aí na plataforma. Quem não sabe como fazer ovo, ó, tem um momento que o ovo tá desse jeito. O que você faz pra cozer ele por cima? Você joga uma pitadinha de água, tampa a panela e pronto. Você tampou a panela. Tá? Quem puder ativar o Hurt Me fazendo favor. Obrigado, Sandra. Obrigado, Cuca. Né? Bom dia, tudo bem? Então aí a gente leu o Café com Deus Pai. Hoje é dia 26 de julho, né? Então, julho está chegando ao fim. E no Café com Deus Pai ele vai trazer hoje sobre a verdadeira essência, tá? Sim, Sandra, eu moro sozinho. Tá bagunçado por causa disso. Você mora, né, com alguém... Mas eu ainda tô organizando tudo. Aos poucos a vida vai se ajeitando. E aí, no Café com Deus Pai, no Diário Histórico, ele fala assim: quando homens bons fazem nada. Nada fazem, né? Deixa eu passar o meu café, desliguei o ovo, desliguei o café. Bom, passei o cafezinho, vou voltar aqui para vocês. Alexa, desligar. Então, Sandra faz Bom dia, pessoal. Sim, eu sou solteiro. Sandra, eu já morei em vários estados do Brasil a trabalho, tá? Bom dia, Léo. Tenha um bom dia. Bom dia, Augusto. Mas hoje eu moro aqui no Espírito Santo, tá? Bom, vamos lá. Hoje é dia 26 de julho. No Diário Histórico ele vai falar quando homens bons nada fazem. Todo dia no Diário Histórico ele coloca um trecho de um histórico que escreveu e depois ele faz uma reflexão sobre esse texto. E a gente conversa aqui sobre isso. Hoje o texto é de Marco Aurélio, no livro Meditações. E Marco Aurélio diz o seguinte: muitas vezes a injustiça reside no que tu não estás fazendo, não só no que estás fazendo. Né? Bom dia, Vitorino. Tudo certo por aqui, por aí, meu querido? Gente, quantas vezes a gente já ouviu essa expressão, né? Que é o incômodo do silêncio, né? Das pessoas boas. Quantas vezes a gente já falou, né, sobre isso?
sobre que as pessoas boas deveriam estar fazendo as coisas ao invés de ficarem caladas ou sabendo o que está sendo feito, né? As atrocidades estão sendo feitas e as pessoas boas estão caladas. Então hoje o texto do Diário Histórico vai falar um pouco sobre isso. Vai estar quente, né, Sandra? E aí o Ryan Holiday vai ler o seguinte pra gente, vai dizer o seguinte: a história está repleta de evidências de que a humanidade é capaz de fazer o mal. Não só por meio de ações, mas também passivamente, né? Deixaram acontecer. Em alguns de nossos momentos mais vergonhosos, da escravidão ao Holocausto, passando pela segregação racial, o apartheid, a culpa não se limitou aos perpetradores, mas estende-se aos cidadãos comuns que, por diversas razões, se recusaram a se envolver. É aquela velha sentença: tudo de que o mal precisa para prevalecer é que os homens bons não façam nada. Não basta apenas fazer o mal, você deve também ser uma força para o bem no mundo, o melhor que puder. Gente, bom dia, obrigado por todo mundo que está aí na live. Quem puder ativar o Hurt Me, que é esse coraçãozinho aqui, fazendo favor, me ajuda. Essa escrita do Diário Histórico, né, é um convite à reflexão para a gente poder também interiorizar o que acontece no nosso meio. A gente não precisa pensar na guerra que está lá em Israel, na guerra que está lá na Ásia, né, na África. É claro que é bom a gente saber, a gente entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, obviamente. Não estou dizendo isso. O problema aqui é o nosso silêncio em relação às coisas que acontecem aqui do nosso lado. Às vezes a gente está no nosso trabalho e alguém é racista com o outro e a gente fica quieto, a gente ri, a gente fala assim, tira por menos, né? Bom dia, Freud e Lacan, estejam conosco. Bom dia, João. Então a gente precisa, de algum modo, interiorizar que o melhor que podemos fazer é o bom, o bem, né? Na verdade, ao nosso lado. A gente pode manifestar descontentamento com as coisas que estão longe, mas a gente precisa agir também aqui, nas coisas que estão acontecendo bem na nossa frente. Não adianta eu só ficar falando alguma coisa e não agir, quando as coisas acontecem ao meu lado e eu finjo passividade, tá? Então, a palavra do Diário Histórico de hoje era bem curtinha, né? Quando os homens bons nada fazem. Bom dia, Will. Bom dia, Lucas Schmidt. Obrigado, Elizabeth. Obrigado. E aí agora a gente vai para o Café com Deus Pai, né? O Café com Deus Pai é um convite à reflexão aí pelo cristianismo, né? Me perguntaram ontem por que um psicanalista utiliza o cristianismo. E eu respondo muito sinceramente que eu utilizo o Café com Deus Pai, o cristianismo, para poder falar com as pessoas, porque é uma forma que as pessoas conhecem, né? A maioria das pessoas no Brasil conhece o cristianismo. E o meu intuito é que a gente consiga evoluir como pessoa, independente da sua religião. Se você chega aqui, você é do candomblé, se você chega aqui, você é do hinduísmo, se você chega aqui, você é do budismo, se você chega aqui do islamismo, enfim, do judaísmo, não me importa. O que me importa são os preceitos que eu acredito que são a bondade, a retidão e a justiça. Então, se você é bom tendo qualquer religião, você não vai transgredir. Obrigado, Ilcinho. Você não vai transgredir o outro, você não vai imputar o mal sobre o outro, tendo uma religião X, Y ou Z, tá? Você não vai ser injusto com o outro se você tiver os princípios pautados na bondade, na retidão e na justiça. Bom dia, tudo bem? Bom, e aí o texto de hoje é a verdadeira essência. O versículo base é 1 João 4, 7 e 8. Então o versículo base é no capítulo 4, versículo 7 e 8. Mas deve que você... Obrigado, Wilson. Obrigado, Sandra.
Então, em 1 João vai falar: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ótimo, porque essa palavra vai casar exatamente com o que nós lemos no Diário Histórico agora. Porque se eu amo alguém, eu não posso ver essa pessoa sendo transgredida, essa pessoa sofrendo racismo, essa pessoa sofrendo bullying, essa pessoa sofrendo um preconceito. Percebe? Né? Então, Deus é amor, exatamente. Então, e aí a Bíblia vai falar o quê? Que a gente tem que buscar o Pai, ser semelhante ao Pai, né? A Bíblia vai falar, o cristianismo fala isso. E todas as religiões também. Se você for pegar o hinduísmo, ele vai falar a mesma coisa. Se você for pegar alguma leitura do Diário Histórico, ele vai falar, cara, você tem que amar a pessoa, você não pode tratar a pessoa. A gente acabou de falar isso, né? O que não é o amor, senão a justiça perante o tratamento, né? Amar o nosso sentimento. Pessoal, eu recebi um desafio aí, que é o gatinho, que é uma moedinha, né? Quem puder me ajudar a alcançar o objetivo. E aí o Júnior Rostirola vai escrever sobre esse versículo, que é... Deixa eu fixar para vocês entenderem. Quem puder me ajudar aí com esse objetivo, fazendo um favor, tá? E aí ele vai falar o seguinte: o amor é algo extraordinário, é essencial em nossas vidas. Sem ele, tudo perde o propósito e a vida. Em vez de uma dádiva, se torna um fardo. Uma verdade que não podemos negar é que qualquer sucesso que alcancemos, se for desprovido de amor, é na realidade um fracasso. Muitos creem que devem se esforçar para alcançar a vitória, a qualquer custo, ainda que isso signifique agir de maneira desleal ou negligenciar princípios. Ei, Rodolfo, tudo bem? É justamente o amor que deve balizar nossas decisões e influenciar positivamente nossas atitudes. Deus Pai nos criou para amar, pois é essa a essência dele. Esse é o amor, deve ser a força propulsora de nossa vida, impulsionando-nos a tornar cada dia melhores. Se você for ler o Bhagavad Gita, né, que é um livro um pouco puxado para o budismo, um pouco puxado para o hinduísmo, um pouco puxado para o estoicismo, o Bhagavad Gita vai falar que o caminho do mestre tem que ser pautado no amor. Então, quando eu vou começar a trazer outras temáticas aqui, porque ontem fui muito criticado em relação a utilizar o cristianismo, o Café com Deus Pai, sendo psicanalista. Então, no Bhagavad Gita, ele vai falar que você tem que ascender, né? E esse processo de ascensão é exatamente através do caminho da evolução. E o último estado, né, que seria o sétimo estado, que é o Nirvana, né, o famoso Nirvana, é um estado após o amor. Seria como se a gente estivesse se transformando em um Deus, alguma divindade desse tipo. Então, veja que Deus deu um mandamento, né? Amemos uns aos outros como eu vos amei. Já é difícil a gente se amar. A gente dizer sim para nós mesmos, a gente dizer não para nós mesmos. É uma dualidade, porque às vezes você fica assim, se eu digo sim para mim, eu digo não para o outro. E aí, como é que eu fico nessa balança? Porque eu preciso me amar, preciso amar o outro. Como lidar com essas coisas? Mas eu acho que a essência, a verdadeira essência do amor, não existe uma balança. Porque quando você ama, você entende que só há bondade no amor. Então, você não cabe dizer sim ou não para alguém. Obrigado, Sandra. Obrigado. Gente, quem puder, tem um objetivo aqui, ó, do gatinho, tá vendo? Aqui no meio, assim, eu acho que fica no meio aí pra vocês, não fica? Esse gatinho aqui é um objetivo do TikTok pra gente poder ganhar visibilidade, pra gente poder, pra que essa live, ela consiga ser entregue para outras pessoas. Então, quem puder acionar o gatinho, fazendo um favor. E aí, o amor seria isso, então, né? Bom dia, Sandra. O amor seria isso. O amor seria esse convite a perpetuar o caminho da evolução, um caminho para você transcender pela bondade, pela justiça, pela retidão, tá? Então, o texto que lemos hoje deixa claro que a maior evidência de que alguém conhece a Deus está justamente relacionada ao quanto ama ao Pai e ao seu próximo. Pronto. Né? Se você for ler o Bhagavad Gita,
o Bhagavad Gita vai falar isso. Ó, no caminho para o mestre da evolução pessoal, você vai ter que amar o próximo, né? E aí Madre Teresa de Calcutá, lá no catolicismo, ela vai falar para você. É muito mais fácil amar as pessoas que estão longe do que as pessoas que estão perto, porque as pessoas que estão perto exigem de você resiliência, tá? Então, assim, desliguei. Obrigado, Sandra. Obrigado. Eu deixei tá assim, ó. Tá prontinho. Tá quentinho. Depois eu vou tirar do prato para poder comer. Então, sem amor, estamos à deriva, distantes da presença de Deus. Pois é no amor que experimentamos a verdadeira manifestação de seu poder. O convite para amar a quem nos amou primeiro é um chamado a uma vida plena. É justamente o que destrava o propósito de nossa vida, pois nos move em direção ao cumprimento de cada promessa de Deus. É interessante a gente falar sobre isso, promessa de Deus e propósito, né? O que seria o propósito? O propósito, ele seria o caminho pelo qual a felicidade caminha em rumo à realização, né? E que realização seria essa? A realização pessoal, tá? A gente fala muito sobre propósito, e aí a gente vem falar, né, sobre isso, né? Sobre a gente estar de fato permeando o que nascemos para fazer. E aí a gente precisa, então, de alguma forma, nossa, falei aqui, de alguma forma entender que não há propósito se eu não conseguir construir um legado, tá? Então, se o que eu estou fazendo com a minha energia, com os meus dons, com as minhas capacidades, não está construindo um legado pautado na bondade, no amor, na justiça, na retidão, né? Ou seja, se não está fazendo bem à humanidade, se tudo que eu estou fazendo é apenas para prover economia, para prover dinheiro, né? Isso não é legado. Eu não estou no meu caminho do meu propósito. Na verdade, eu estou no meu caminho econômico. Estou buscando ali transformar o que eu sei, a minha capacidade, em grana, em dinheiro. Perfeito? A gente precisa só saber sobre isso, porque as pessoas falam assim, eu estou no caminho do meu propósito, está enchendo. É claro que a gente tem que unir as duas coisas, mas se o seu propósito ele não contribui para o crescimento da humanidade, para o crescimento, né, das pessoas, temos que rever isso, tá? Temos que rever, isso mesmo, não traz propósito. A partir de hoje, saiba que você, além de ser muito amado pelo Pai, foi chamado para amar. É compartilhando amor que descobrimos a real essência da vida e de nós mesmos. Ame com a profundidade e a intensidade com que fomos amados por Deus. E veja como o mundo ao seu redor se transforma, refletindo a luz desse amor eterno e incondicional. Obrigado, Kiki. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bom, essa foi a leitura de hoje. Eu quero só fazer um adendo sobre essa questão do amor incondicional, que eu vejo que muitas pessoas tropeçam nessa questão do amor incondicional, achando que quando você ama incondicionalmente uma pessoa, você tem que aceitar tudo que ela faz, tudo que ela permeia até você. E essa é uma verdade totalmente errada, né? Você amar incondicionalmente uma pessoa é você saber que ela também erra, que ela também precisa de correções, tá? Por quê? Porque imagina só que você ame o seu filho, né? E você... Essa voz de contorno, tá boa a voz? Eu não entendi. Ou não tá boa a voz? Então, imagina só que você ame o seu filho e você veja o seu filho errando, o seu filho transgredindo contra o próprio corpo, né? Fazendo algumas coisas usando opioides, usando drogas pesadas. Então ele está transgredindo contra o próprio corpo. Imagina só que você tem a possibilidade de corrigi-lo. Mas eu não vou fazer porque eu amo. Muito pelo contrário, você está deixando de o amar. A partir do momento que você identifica que alguém está errando e não tem a capacidade de ir lá e corrigi-lo, você deixa de amar essa pessoa. Então, amar incondicionalmente não é aceitar tudo que lhe provém, tudo que acontece com o outro, né? Ou tudo que te atravessa sem dizer não, sem dizer isso não pode.
Amar incondicionalmente é a gente conseguir, então, ter um equilíbrio na balança, que é a grande dificuldade. Dificuldade. Por quê? A justiça ela tem a ver com a sabedoria de lidar com as situações. Então, se em algum modo a gente perde essa sabedoria, perde a capacidade de análise, você não vai conseguir, entendeu? Você não vai conseguir atravessar pela justiça. Ei, Ursinho, sim, vamos. Ei, Ricardo. Ei, Glyn. Né? Então a gente precisa, então. Aí a Glyn perguntou assim, por que buscamos tanto esse amor incondicional? Porque ele foi economicamente dito que seria o ideal, né? O que a gente precisa, Glyn, é buscar o amor incondicional em nós, né? Porque você é o seu primeiro amante. Você deve ser o seu último amante. A partir do momento que você se ama incondicionalmente, você consegue oferecer isso ao outro. Percebe que fica muito mais fácil? Quando você consegue dizer não para você mesmo, referente a um vício, referente a um doce, referente a uma situação, você vai conseguir dizer não ao seu amigo, à sua mãe, ao seu esposo, sua esposa. Por quê? Porque isso lhe é habitual, é normal. Então, amar incondicional requer que eu me ame incondicionalmente. E isso cai em várias vertentes. Por quê? Porque no cristianismo, assim como em outras denominações, ele vai falar para assim, sedes perfeitos como o Pai é perfeito. Ou seja, você tem que buscar a evolução. Como é que você se ama incondicionalmente se você não busca a evolução, pessoal? É o primeiro ponto. Primeiro ponto de todos, né? Então, então tem que buscar a minha evolução, tem que buscar a sua evolução. Buscou a sua evolução? Você está um passo à frente, né, da sua evolução pessoal. E aí, para amar incondicionalmente o outro, eu preciso saber os limites do outro. Eu preciso saber os meus limites. Então, assim, essa questão do amor incondicional, ela é perpetuada pelas nossas crenças, né? E aí a gente... Tap na telinha, quem puder ativar o Hurt Me aqui, fazendo favor. Tem o objetivo do gatinho aí, ó, tá vendo? Ó, eu consigo fixar, será? Ó, esse é o objetivo do gatinho aqui. Quem puder me ajudar, esse objetivo, ele ajuda a entregar a telinha, a live para outras pessoas. É uma moedinha só. Então, peraí que a Glyn falou aqui. Seria como aprender a lidar comigo mesmo todos os dias, me corrigindo, mas também me entendendo. Exatamente isso. Seria exatamente esse aprendizado, que é o grande caminho das nossas vidas. Porque imagina só se eu me amo. Obrigado, Glyn. Valeu. Imagina só se eu me amo e aí eu tenho a oportunidade de ter um legado de transformação no mundo. Imagina se a Glyn tem a capacidade, vamos lá, de tocar piano. E ela toca piano tão bom quanto Mozart, quanto Beethoven. E ela tem a oportunidade de deixar um legado, né, no mundo. Aí você fala assim, nossa, Lucas, mas um legado tocando piano? Sim, claro. Quantas pessoas já foram tocadas pela música? Quantas pessoas já sofreram tratamentos com a música? Se você for pegar aí na internet, digita aí, tratamentos com músicas clássicas. E você vai ver que isso contribuiu para a saúde de alguém. Então, às vezes, a gente fica muito no calabouço das nossas próprias ferramentas, no calabouço das nossas próprias dádivas, no calabouço dos nossos próprios dons, sem saber que poderíamos ascender a uma evolução. E não fazemos isso por não nos amar, porque se a gente se ama, a gente acredita, a gente corre atrás. Porque a gente, quando ama uma pessoa, a gente não incentiva ela, fala assim, vai lá, você consegue, amigo, você consegue, meu filho, você consegue, primo. Então, seria exatamente isso. O texto de hoje falou sobre duas coisas, né? No Café com Deus Pai, a gente falou sobre a verdadeira essência, que é amarmos uns aos outros como Deus nos amou, e a fazer a bondade, a gente não ficar na paralisia. Eu acredito muito que em todas as denominações, quando Deus está falando para amarmos uns aos outros como Ele nos amou,
desse amor incondicional é a gente buscar duas coisas no amor. Primeiro, a gente se amar incondicionalmente. E aí, nos amando incondicionalmente, nós vamos buscar a bondade para com o outro também. E fazer a bondade é não se silenciar perante as diversas tragédias que acontecem em relação ao mundo, né? E aí fazer isso aqui, dos lados da sua casa. Você não precisa... eu não estou criticando os atos de missões, né? É uma coisa assim, cada um tem o seu dom, o seu chamado, mas você não precisa ir lá, né, para a Europa fazer missões lá na Europa. Começa aqui na sua casa, dentro do seu lar, debaixo do seu teto. Se você consegue fazer missões aqui, aí faz sentido você ir para lá, tá? Primeiro você faz aqui perto de você, perto do seu nicho, perto do seu vínculo social. Depois você pensa em ir para a Europa. Depois você pensa em ir para a Ásia, para a Tailândia, para os Estados Unidos, para a África, para onde você quiser. Mas primeiro você lide com as pessoas que estão perto de você. Se você puder, de alguma forma, lidar com essas pessoas, lidar com o amor que você sente por elas, com o incômodo que elas fazem em você, aí você está pronto para você ir para lá. Porque é muito fácil amar as pessoas que estão longe, com as quais você não tem dívidas, né? Dívidas sociais, dívidas de amor. Porque eu acho que eu tenho uma dívida enorme com os meus pais, pelo trabalho que eles tiveram, por cuidar de mim, por me alimentar, por me ajudar emocionalmente, né? Então, se você conseguir lidar com essas pessoas de alguma forma, e aí, a partir do momento que você consegue lidar com elas, você então, não, agora eu vou para a Europa fazer a minha parte lá. Aí sim, aí faz sentido, tá? Bom, o devocional de hoje era esse. Eu agradeço imensamente a todo mundo que está aí. Hoje, graças a Deus, a gente teve mais pessoas participando do devocional. É um canal aberto, então eu gosto muito quando vocês interagem, quando vocês trazem as coisas de vocês, quando vocês expõem os pensamentos, igual a Glenn fez hoje, igual a Sandra fez hoje, que vocês vão trazendo as coisas pra gente. Eu vou tentar fixar um horário, tá? A partir de segunda-feira eu vou tentar fixar um horário, e depois estudar qual vai ser o melhor horário pra gente poder fazer isso. E aí a gente vai, todo dia naquele horário, vocês vão ter... Não, o Lucas vai iniciar esse horário. Aí quem quiser participar vai conseguir participar nesse horário. Quem não conseguir participar nesse horário, depois vai estar gravado, porque eu tenho postado, né? Então você vai poder desfrutar disso durante o dia e em qualquer lugar que você quiser. Oi, Adriano. Obrigado, Sandra. Juliane, bom dia. Então tá. Gente, um beijo. Bom dia. Sábado, daqui a pouco eu vou fazer minhas marmitas, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.